Boa noite a todos. Obrigada pela oportunidade de estar aqui, de podermos conversar hoje sobre um plano. Quando a gente fala plano, principalmente pedagógico, muita gente fala, o que é isso? Mas todos nós fazemos um plano, um planejamento desde que levantamos, né? A gente já organiza o dia. Eu lá em casa, como eu tenho só um varal pequeno, em casa não, no apartamento, eu preciso até planejar o dia que eu lavo roupa, cada dia da semana, que roupa que eu vou lavar para caber no varal. A dona de casa, quando vai cozinhar, ela tem que planejar o que é que ela vai fazer para comprar os ingredientes. E a gente faz isso tudo muito já automático, sem colocar esse nome de planejamento ou plano, porque é uma coisa, é uma rotina do ser humano. E hoje nós vamos falar um pouco da atualidade de Emmanuel. Emmanuel era o mentor do Chico Xavier e é considerado o maior comentarista do Evangelho nas hostes espíritas. Ele é o que tem mais livros comentando o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, para que nós possamos entender a mensagem e aplicá-la nos nossos dias. Então, nós vamos... Achei. Aqui, né? É aqui. Então, todo planejamento tem uma justificativa, né? Quando a gente vai comprar uma roupa nova, a gente fala, eu vou comprar essa roupa porque eu preciso, eu estou sem nenhum vestido, eu estou sem nenhuma roupa, eu estou precisando dessa blusa, ou eu estou precisando desse sapato. Olha, eu vi na loja, mas eu gostei tanto. E a gente começa a justificar a nossa ação de precisar adquirir um bem ou fazer alguma coisa. Emmanuel também, nesse planejamento, que nós retiramos desse livro aqui, Emmanuel, é o mesmo título, é o nome do Emmanuel, do capítulo 35. Então, nós pegamos esse capítulo e o acomodamos dentro de um planejamento pedagógico. Esse livro foi escrito em 1938. Então, há exatamente 80 anos. E Emmanuel já falava num planejamento pedagógico. A gente ouvia muito plano de aula, que ouvia meus professores, eu que sou mais nova do que isso, mas um planejamento pedagógico era um termo que não era tão comum. E Emmanuel já falava desse planejamento. Então, ele começa justificando por que de um plano pedagógico para nós encarnados, para a humanidade terrestre. Será que eu poderia pegar o microfone? Eu não consigo ficar presa. Eu preciso me movimentar. Me coloca no microfone, eu fico amarrada. Que bom. Agora sim. Eu não vou sair da câmera, mas eu posso me mexer. Então, ele fala, naquela época, 80 anos atrás, que nós estamos nas cumeadas de um importante ciclo evolutivo. E todos nós sabemos, né? A gente ouve muito no movimento espírita que nós estamos passando de um planeta de provas e expiações para um planeta de regeneração. Só que isso não vai acontecer de uma hora para outra. Vai acontecer agora nesse milênio que nós estamos. E, portanto, como nós estamos só há 18 anos, 19, nós temos ainda o restante para 1000 anos para que esse plano se concretize.
E vocês vão ver por quê. A demora ou a velocidade, a rapidez dele vai depender de nós. Emmanuel simplesmente colocou. Agora, nós é que vamos dizer, nós é que vamos determinar a velocidade dessa transformação que tantos falam. Então, ele diz, nessas transformações, há sempre necessidade do pensamento religioso. Então, ele diz a importância da gente ter uma religião, de ter um pensamento, um sentimento religioso. E eu estou vendo aqui os meninos, aqui logo na linha de frente, e eu estou adorando, porque eles já estão aqui aprendendo e cultivando esse pensamento, esse sentimento religioso. E manter a espiritualidade das criaturas nos momentos críticos. É para isso que a religião, a religiosidade serve, para que nós mantenhamos a espiritualidade, ou seja, a calma nos momentos críticos. Porque nos bons momentos a gente esquece até de Jesus, esquece da espiritualidade, porque a gente está muito feliz e isso basta. Agora, nos momentos de turbulência, a gente precisa dessa firmeza para nos mantermos espiritualmente equilibrados. Todas as reformas sociais necessárias em vossos tempos de indecisão espiritual. Então, não é indecisão material. Muita gente fala, ai, o mundo está tão indeciso, a gente não sabe o que vai acontecer, ora é um pensamento, ora é uma atitude, mas o problema está na indecisão espiritual das criaturas humanas, e não nas ocorrências. Então, se nós tivermos uma firmeza espiritual, tudo o mais vai seguir o seu curso de uma maneira muito mais tranquila, que tem que processar-se sobre as bases do Evangelho. Então, a vinda de Jesus foi para trazer o seu Evangelho, o ensino moral que nós, seres humanos, necessitamos para a nossa evolução. Então, Jesus veio nos ensinar o caminho. Agora, como é que nós vamos processar esse entendimento, essa espiritualidade com base no Evangelho? Pela educação. Não tem outro caminho. E nós vamos ver mais para frente como se dá essa educação para a nossa espiritualidade, com bases no Evangelho de Jesus. Porquanto não existe outra forma que possa dirimir o conflito da vida atormentada dos homens. Olha como Emmanuel é preciso, cirúrgico, né? Ele dá o caminho. Olha, não tem outra forma. Ou é assim, ou é assim. Cada um vai escolher como deseja que isso aconteça. Toda a tarefa no momento é formar o espírito genuinamente cristão. Né? A gente se diz espírita, mas nós temos que ser espíritas cristãos, ou cristãos espíritas, como alguns dizem, porque o cristianismo do Cristo veio antes. Evangelizando o indivíduo, evangeliza-se a família. Regenerada esta, a sociedade estará a caminho de sua purificação, reabilitando-se simultaneamente a vida do mundo. Então, isso Emmanuel escreveu para nós espíritas em 1938. Então, é um trabalho que começa com a criatura, com o indivíduo. E hoje a gente tem ouvido muito isso em muitos lugares, principalmente na educação formal, que é necessário a modificação de cada um, primeiramente,
antes de exigir a modificação da sociedade. No capítulo da preparação da infância, aqui eu pus entre parênteses, no que se refere à preparação da infância, não preconizamos a educação defeituosa de determinadas noções doutrinárias, mas facciosas, facilitando-se na alma infantil a eclosão dos sectarismos prejudiciais e incentivando o espírito de separatividade. Então, ele fala aqui dessa educação transitória que o mundo hoje oferece às crianças e que no Centro Espírita nós temos a oportunidade de dar essa educação com bases no Evangelho, para que a criança entenda desde pequena que nós somos irmãos, que todos nós estamos no mesmo barco chamado Terra, e que a nossa atitude é que vai fazer a diferença nesse planeta que nós estamos. Não adianta falar, olha, a Terra vai passar por transformações e aí nós vamos passar para um mundo de regeneração. Não é a Terra que tem que se transformar, somos nós, habitantes da Terra, que temos que nos modificar. Esses dias eu ouvi uma notícia muito triste, né, que acho que todos ouviram, que quase 60%, se não me engano, das espécies nativas no planeta desapareceram por causa da ação humana. O que nós estamos fazendo? Destruindo a nossa casa. Destruindo o planeta que nos abriga. E que se nós quisermos permanecer nele, porque agora é vantajoso permanecer na Terra, porque ela está passando de planeta de expiações e provas para a regeneração. Então, quem ficar aqui está com chance de ir para o caminho da regeneração, porque quem não conseguir vai para um estágio novamente mais inferiorizado para reaprender, né? É aquele aluno que não conseguia acompanhar a sua classe, uma determinada série, os outros vão avante e ele permanece. Ou até alguns, com essa avaliação que fazem das competências de cada um, pode falar, olha, você não consegue acompanhar, então vamos retornar um pouco para que você possa aprender. E engraçado que, quando eu era pequena, eu fiz um primeiro ano, uma primeira série, muito bem. A segunda série, o segundo ano, não foi muito legal. Eu passei, mas passei assim, raspando. E minha mãe, que só tinha a quarta série primária, até o quarto ano, ela chegou na escola e falou, não quero que a minha filha vá para o terceiro ano. Mas como? Ela passou? Não. Ela passou, mas não aprendeu. Eu quero que ela repita a série. E eu fiz novamente o segundo ano. E, para mim, foi a melhor coisa que aconteceu. Porque o restante da minha escolarização foi super tranquilo. Porque eu passei, mas passei com dificuldade. Então, eu não tinha conseguido aprender o conhecimento necessário para ir para a série seguinte. E minha mãe fez eu repetir a série, apesar de eu ter passado. E eu agradeço a ela até hoje por isso, porque aí eu segui avante com tranquilidade. Então, vocês vejam, a gente tem uma personalidade transitória aqui na Terra, formada pelo nosso corpo, a secreção das nossas glândulas, e isso não é o nosso espírito, que é aquela inteligência, aquilo que, na realidade, nós somos. Nesse momento, nós temos uma aparência, porque o nosso espírito está dentro de um corpo físico. E esse corpo físico, hoje, momentaneamente, esconde o que realmente nós somos, o que fizemos, qual é o nosso verdadeiro patrimônio espiritual.
Então, eu posso estar assim, morrendo de raiva de uma pessoa e chegar e falar: oi, querida, como você está? Como você está bem? E por dentro eu falo: ai, queria que morresse. Que horror! Então, a gente hoje tem essa capa do corpo humano, né? Por quê? É a chance de nós decidirmos, pela nossa escolha, o que queremos fazer. Se escondemos o nosso verdadeiro sentimento, é hora de trabalhar e mostrar aquele verdadeiro sentimento de bondade. Aí ele fala, as escolas do lar. Olha como Emmanuel, ele fala da educação com bases no Evangelho, a mudança do indivíduo para que a sociedade mude e o mundo mude. E aí ele fala, as escolas do lar são mais que precisas em vossos tempos para a formação do espírito que atravessará a noite de lutas que a vossa terra está vivendo. Então, nós estamos num período de lutas. Mas, se o lar estiver numa base firme e der o suporte para a criança, para entender o porquê dele estar aqui, são futuros cidadãos que terão uma nova mentalidade a contagiar aqueles que estão à sua volta. Então, novamente, ele fala que há necessidade de regeneração do indivíduo. Regeneração. Se o planeta vai entrar num estágio de regeneração, tem que começar a regeneração dentro de nós mesmos. As atividades pedagógicas do presente e do futuro terão que se caracterizar pela feição evangélica e espiritista. Agora, o que é que o Espiritismo vem nos facilitar, colaborar para nós entendermos o Evangelho? Vocês sabem que o Evangelho de Jesus, ele vem escrito numa linguagem muito alegórica, muito escrita no pensamento dos judeus daquela época. Então, o Espiritismo ele trouxe, como diz Allan Kardec, na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo, e também no Livro dos Espíritos, a chave, para que nós possamos entender. Qual é essa chave? Essa chave são os princípios que norteiam a doutrina espírita. Uma visão diferente de Deus, de Jesus, fala do o que é o espírito, o que é a reencarnação, o que é a imortalidade da alma, a pluralidade dos mundos habitados, a mediunidade, o mundo espiritual. Tudo isso, se a gente estuda na doutrina, quando nós formos ler o Evangelho de Jesus, nós temos outro entendimento do que é a mensagem que ele veio nos trazer. E essa chave está no Espiritismo. Não que ela também não esteja em outras religiões. Muitas religiões pregam a reencarnação, a imortalidade da alma. Mas Kardec, ele estruturou 5 livros de uma forma didática para que nós pudéssemos entender essa mensagem que a espiritualidade mandou. A gente vê livros de outras religiões antigas, é tudo muito numa linguagem difícil, uma linguagem complicada. E Kardec fez isso de uma forma límpida, transparente, para que nós pudéssemos entender esses princípios e entender a mensagem de Jesus. O plano pedagógico que implica esse grandioso problema tem que partir ainda do simples para o complexo. Então, não adianta ficar falando uma linguagem rebuscada. É do simples para o complexo. Não é assim que a gente aprende?
Meninos, quando vocês aprenderam a escrever, vocês já começaram com um ditado enorme? Ou vocês começaram aprendendo as letras? Foram as letras? Foram. A gente tem que aprender a letra para fazer a palavra formar a frase formar um texto, não é? Então, é do simples para o complexo. É assim que tem que ser toda a aprendizagem humana. Não pode partir do complexo para o simples. Nós temos que fazer a coisa ficar fácil. O fácil todo mundo entende. E não que o fácil não seja profundo. Ele tem profundidade, mas de uma forma fácil, didática. Foi o que Kardec fez em O Livro dos Espíritos, com perguntas e respostas, em O Evangelho, Livro dos Médiuns, Céu e Inferno e a Gênese. Aí nós pegamos os objetivos, justificamos a necessidade de um planejamento. E vocês viram que é importante hoje para nós, enquanto espíritos imortais. Agora, o que nós queremos com esse planejamento? Aí ele colocou: reformar, reconstruir, aproveitar o material ainda firme para destruir os elementos apodrecidos na reorganização do edifício social. Então, ele não manda destruir, reaproveitar. Eu tenho um cesto de maçãs, tem uma maçã podre dentro. Se eu deixar essa maçã lá dentro, o que vai acontecer? Meus universitários aqui. O que acontece se eu tenho várias maçãs e tenho uma estragada no meio? Meus universitários, me ajudem. Tem que tirar aquela, senão as outras também vão começar a apodrecer, não é? E é assim. Então, ele falou: aproveite todo o material humano, espiritual, que esteja ao alcance e reconstrua esse edifício social. Quer dizer, aproveitar não é acabar e começar do zero. Tudo pode ser aproveitado e reconstruído. Isso são palavras de Emmanuel, não são minhas. Eu tirei desse capítulo e só coloquei numa estrutura de projeto. Desculpa. Formar a mentalidade cristã por excelência. Mentalidade purificada, livre dos preceitos e preconceitos que impedem a marcha da humanidade. Nós somos irmãos e somos iguais perante a lei de Deus. Não em oportunidades, porque estas nós é que conquistamos. Mas Deus criou a todos nós simples e ignorantes. É o que está no Livro dos Espíritos. E aí cada um começa a sua caminhada. Tem gente que caminha mais rápido. Tem gente que caminha mais devagar. Tem gente que pega um atalho, achando que vai ser mais rápido e depois tem que voltar para o caminho. Então, isso depende da condição espiritual de cada um e de seu esforço em melhorar-se. A processar-se sobre as bases do Evangelho. Então, nenhuma educação pode fugir, se nós quisermos realmente evoluir, das bases do Evangelho de Jesus. O que nós devemos fazer? Procedimento. O que nós, no Centro Espírita, no Movimento Espírita, e enquanto Espírito encarnado? Primeiramente, o trabalho de vulgarização do Evangelho, através da palavra escrita, falada, do ensinamento, lançando ainda as diminutas e frágeis raízes. Então, o Evangelho tem que ser para nós conhecido, sentido, falado. Tudo que é falado, escrito, ele vai se tornando
vulgarizado, não no sentido de vulgar, mas no sentido de conhecer. E nós ainda não conhecemos o Evangelho. Infelizmente, nós não conhecemos. E se não conhecemos, não aplicamos, porque desconhecemos. Então, nós precisamos começar a pensar realmente em conhecer, estudar o Evangelho, para que nós possamos nos modificar e modificar as nossas ações perante o mundo que nos encontramos. Urge, olha que ele colocou, urge, quer dizer, é necessário imediatamente, já perdemos muito tempo, sobretudo a criação dos núcleos verdadeiramente evangélicos, de onde possa nascer a orientação cristã a ser mantida no lar, pela dedicação dos seus chefes. Isso aí de 80 anos atrás, nós respeitamos ele colocar o chefe, né? E não quisemos mudar a sua linguagem, era um termo usado naquela época, e hoje nós já temos outras denominações. Mas veja, é urgente que nós criemos núcleos evangélicos. Qual foi a primeira ação dos apóstolos de Jesus após a sua partida? Eles que construíram a Casa do Caminho para atender os pobres, necessitados e divulgar a mensagem de Jesus. Qual foi a primeira atitude de Paulo de Tarso quando começou a divulgar a mensagem de Jesus? Criar núcleos para divulgar essa mensagem em todos os lugares que ele passava. Então, esse é o nosso trabalho. Não estou conseguindo passar, será que é meu dedo? Agora passou demais, o dedo marca. Vou chegar num acordo. Partir do simples para o complexo. Olha, novamente ele repete. Os continuadores do Cristo nos tempos modernos terão que marchar contra a intelectualidade acadêmica. Olha o que Emmanuel fala. Se a gente ficar muito na intelectualidade acadêmica, do pensamento, nós nos distanciamos do Evangelho. Não que a educação acadêmica não seja importante, mas é necessário o sentimento. E a gente conhece muitas pessoas que não têm escolarização nenhuma, mas que são verdadeiros baluartes na divulgação do Evangelho de Jesus. Então, muito academicismo, muita opinião fechada, nós temos que nos distanciar um pouco e trabalhar com a liberdade das ideias, dos atos, baseados no Evangelho de Jesus. Formada, então, primeiro vamos formar as correntes, criar núcleos, e agora? Vamos trabalhar nas obras. Aí ele colocou isso há 80 anos atrás. Criar jornais educativos, que nós já fazemos hoje, né? Quantos jornais, revistas espíritas nós temos divulgando a mensagem espírita e de Jesus? As estações radiofônicas. Era uma coisa, naquela época, muito difícil, né? Ele já falava. Os centros de estudo. Hoje, todo centro espírita tem estudo, que também, há uns 40, 50 anos atrás, eram coisas impensáveis. O centro espírita tinha reunião mediúnica e reunião pública, mas reunião de estudo era realizado pelos jovens, não no centro. E hoje já é extremamente comum. Clubes de pensamento evangélico, as assembleias da palavra, quer dizer, as palestras, as exposições, o filme que ensina e moraliza. Quando é que
há 80 anos atrás, ia se falar em filme, para moralizar, tudo com base no sentimento cristão. E olha o que ele fala, não é utopia, isso é possível. E hoje nós fazemos isso e muito mais. Só que tem gente que usa esses meios de comunicação para disseminar mentiras, inverdades, intranquilidade. E cada um é responsável por aquilo que faz. Mas nós podemos utilizar tudo isso para divulgar a mensagem do Evangelho. Terminado este trabalho, os homens terão atingido o dia luminoso da paz universal e da concórdia entre todos os corações. Então, esse é um plano que nós temos que começar, mas nós temos ainda 1 milênio pela frente ou mais. Só que, por acharmos que temos esse tempo, nós não podemos desperdiçá-lo. Nós temos isso, mas nós podemos concretizar muito antes desse tempo. Vai depender do nosso trabalho. Aí vem a pergunta, né, a avaliação. Todo planejamento tem que ter uma avaliação. O que já realizei enquanto espírito encarnado aqui na Terra, frequentando um centro espírita, conhecendo a doutrina espírita? O que é que eu já fiz para concretizar esse planejamento pedagógico de melhoria nossa e do nosso planeta? O que estou realizando no momento? Estou colaborando? Isso aí é um questionamento individual, cada um responda a si mesmo. De que forma eu estou fazendo isso? O que falta fazer? Como poderei fazer? Isso pode ser para o indivíduo, para a casa, para qualquer espaço dentro do nosso planeta. Esse questionamento nós vamos fazer para nós mesmos e responder: qual é a parte que me cabe nesse trabalho e o que eu estou fazendo? Aí nós vamos entrar nesse livro, O Consolador, de Chico Xavier, psicografado, e é o Espírito Emmanuel que dá orientações. É um livro de perguntas e respostas, extremamente interessante, oportuno e que nos esclarece uma série de dúvidas a respeito do Evangelho. Há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho? Ele diz que o mundo está repleto de elementos educativos, mas não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus no seu Evangelho. É o exemplo de Jesus que vai fazer com que nós também caminhemos na direção que ele veio nos ensinar. Então, nós temos o exemplo dele. Antes dele, a humanidade não tinha um exemplo efetivamente orientador. Por isso que Emmanuel fala que, após a vinda de Jesus, a humanidade adquiriu a sua emancipação espiritual. Ou seja, nós somos agora muito mais responsáveis por aquilo que fazemos, dizemos, do que antes da vinda do Cristo. Porque antes nós não tínhamos toda essa gama de conhecimento e exemplificação que ele nos deixou. Então, o peso das nossas ações, dos nossos pensamentos, da nossa vivência, hoje é muito maior depois que o Cristo veio nos ensinar o caminho, a verdade e a vida. Porque hoje nós não podemos chegar lá do outro lado e falar: olha, eu não sabia. Nós sabemos. Então, a nossa responsabilidade é muito maior. Como quando uma pessoa completa 18 anos, ela passa a ser responsável pelos seus atos. Antes são os pais. Aí ela fica de maior, como a gente diz, né? Você responde por aquilo que você faz. Como
iniciar, olha aí, como iniciar o trabalho de iluminação da nossa própria alma? Bom, nós falamos até agora que precisamos. Como fazer? Ele diz, o primeiro esforço é do autodomínio. Nós temos que controlar a nós mesmos, o sentimento, o pensamento direcionado pela vontade. É fácil? De jeito nenhum. É a coisa mais difícil que tem. Mas o caminho é esse. Não tem outra solução. Ou a gente exercita a nossa vontade para controlar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos, fazendo com que nós pensemos sempre o bem, realizamos o bem, ou então essa nossa autoiluminação não vai acontecer. Então, disciplinar os sentimentos egoístas inferiores. Por que é difícil? Porque até agora nós caminhamos dentro do egoísmo e da inferioridade. E caminhos percorridos são mais fáceis, já são conhecidos. Os caminhos novos são desafiadores. Então, até agora, nós andamos por esse caminho do erro, nós andamos por esse caminho do egoísmo, nós andamos por esse caminho dos sentimentos inferiores. Então, isso é muito comum para nós. Se colocar à minha frente esse caminho e um que eu não sei como é, se a gente não tiver uma determinação, a gente vai pelo caminho que nos traga a zona de conforto, aquela coisa, olha, eu já conheço. Aqui eu sei como eu vou me movimentar. E aí entra a nossa vontade. Não, esse caminho eu já conheço. Agora eu preciso ir pelo outro. O que eu vou encontrar? Eu não sei. Mas eu vou colocar a minha vontade, a minha determinação para começar a palmilhar esse caminho. Quem é que usa o Waze aqui? Aquele aplicativo que mostra os endereços para onde a gente tem que ir. Meninos, vocês usam o Waze? Ou conhecem? Hein, meus universitários? Já viram? Não? Não no celular? Quando põe no carro e fala, eu quero ir em tal endereço. Aí vem aquele mapinha indicando o caminho que tem menos trânsito, melhor facilidade. Tudo bem, nós temos essa indicação, não temos? Jesus indicou. Agora, se o Waze indica o caminho que eu tenho que fazer, se eu não sair do lugar, adianta ele indicar? Não, eu tenho que percorrer o caminho. Senão, não adianta nada a indicação que ele me deu. Então, é a mesma coisa com o Evangelho. Jesus indicou, mostrou. Agora, se eu não percorrer o caminho, eu não vou chegar ao meu destino, que é junto a Ele. Então, vamos colocar o Waze, esse aplicativo dentro de nós, e vamos seguir o caminho que Jesus deixou. Vamos percorrê-lo. Só assim é que a gente vai conseguir vencer esse trajeto. Bom, continuando a disciplina dos sentimentos, o trabalho silencioso da criatura por exterminar as próprias paixões. Como vocês veem, é um trabalho silencioso, individual, ninguém precisa ficar sabendo. Basta que nós saibamos. Então, não precisa alardear, porque quem alardeia não está conseguindo. Está tentando convencer os outros de que ele é bom, de que ele sabe, que ele está fazendo. Porque quem realmente faz não precisa falar, ele faz. Ele percorre o caminho. E as pessoas enxergam o caminhar dele e não a fala. Há outras fontes de conhecimento para a iluminação dos homens, além da constituída pelos ensinamentos divinos do Evangelho? Não, aí ele fala que, eu já falei isso,
não existe fonte alguma além da exemplificação de Jesus. Quer dizer, é esse o caminho. Ele já nos orientou. Eu voltei para trás, me desculpe. A autoiluminação pode ser conseguida apenas com a tarefa de uma existência? Hoje de manhã eu comentei isso. Não, ele fala assim, uma encarnação é como um dia de trabalho. Uma encarnação é um dia de trabalho. Um ano tem 360 dias. Quer dizer, nós temos, aí vem 2 anos, 3 anos, então a encarnação, uma é um dia de trabalho. E aí eu fiz a comparação com os trabalhadores da vinha do Senhor, né? Tem um que foi convocado na primeira hora, 12 horas de trabalho, e você vai receber uma moeda. Aí ele chamou o que estava às 9 horas da manhã, você vai receber uma moeda. Ao meio-dia, você vai receber uma moeda. Às 3 da tarde, uma moeda. E 1 hora antes de terminar o expediente, veio mais uma leva e recebeu uma moeda. Jesus foi injusto? Aquele dono da vinha foi injusto? Não. Porque ele combinou de pagar uma moeda para quem realizasse o trabalho. Quantos espíritos vêm ao planeta Terra em reencarnações curtas para resgatar uma reencarnação desperdiçada em uma outra época? O Chico tem um livro em que ele retrata só a desencarnação de jovens e que eles vieram preparados para viver pouco tempo, porque era isso que eles precisavam para resgatar débitos do passado. Então, cada um de nós fomos convocados. Agora, nós não sabemos se é 12, se é 9, se é 6, se é 3, se é 1 hora. Mas nós estamos aqui. Como entender o trabalho de purificação nos ambientes do mundo? Então, nós estamos presos a um mundo e a um corpo. E o que ele diz? Nós temos que ser severos conosco e tolerantes com o semelhante. Nós não podemos nos permitir errar novamente. E aí nós não podemos também falar, somos perfeitos. Eu estou aqui dizendo, mas eu também tenho extrema dificuldade. Toda hora eu erro, eu levanto e falo, vamos embora. Um dia a gente não erra mais e continua caminhando, mas é um esforço contínuo, né? A pessoa que aprende a primeira letra, se ela não persiste em aprender como unir essas letras, ela não vai escrever a palavra, ela não vai ler a palavra, ela não vai escrever a frase. Então, a gente tem que ter persistência. Hoje, acabou de realizar a primeira fase do Enem. Pergunta para esses jovens o quanto eles estudaram para conseguir uma boa nota. É esse esforço que nós temos que fazer para conhecer o Evangelho e praticá-lo. O Livro dos Espíritos, na questão 685, ele fala da importância da educação e que a educação são hábitos. É o conjunto de hábitos adquiridos. E o que é o hábito? Vamos voltar. Nesse livro, O Poder do Hábito, nós temos a definição de hábito dada por William James, um psicólogo americano. E como é que ele fala? Hábitos são o que nos permite fazer uma coisa com dificuldade da primeira vez, mas logo fazê-la de modo cada vez mais fácil. Então, é a gente, cada dia, se posicionar. Eu quero realizar isso. O primeiro dia é extremamente difícil. Quem é que aqui já não fez controle alimentar por qualquer razão? O primeiro dia é terrível. A gente quer comer tudo. O segundo é terrível. O terceiro já fica um pouquinho menos terrível. O quarto, 1 milímetro a menos. Depois de um mês, a coisa já não é tão terrível. Depois de um ano, fala, nossa,
Eu fazia diferente, isso aí se tornou um hábito. A mesma coisa correr. Hoje meu filho correu uma maratona, 42 quilômetros. É a 11ª maratona internacional que ele participa. E eu fico assim, ele não fazia nada, e ele começou a treinar. Pequenas caminhadas, pequenas corridas, alimentação, cuidado com a saúde, e ele já correu 11 maratonas, quer dizer, 42 quilômetros. Quer dizer, ele criou o hábito, preparou-se para a corrida. E é assim que nós temos que fazer com os ensinamentos cristãos, pelo hábito, que começa na criança. Aí fica menos dolorido exercitar. Leon Denis, ele fala que todo o poder da alma se resume em 3 palavras: querer, saber e amar. Querer é a vontade, saber é o pensamento e amar é o sentimento. É o que depois Emmanuel fala, nós temos 2 asas, uma do conhecimento e a outra do sentimento, uma da sabedoria, a outra do amor. Sem as 2, nós não vamos alçar voos. E quem aciona isso? A nossa vontade. Então, nós estamos assim com N avisos sobre isso. E aqui tem um diálogo de Maria com Isabel. Maria, mãe de Jesus, Isabel, a mãe de João Batista. As 2 preocupadas com a educação dos filhos. E Jesus, ouvindo isso, ele resolveu pedir ao pai dele que deixasse trabalhar na sua marcenaria para que ele aprendesse a profissão de José, como era a tradição dos judeus, os filhos aprenderem a profissão dos pais. E aí ele deu o exemplo que o lar é a primeira escola. E é nela que nós devemos aprender. Nesse caso, foi uma profissão, mas para nós é o ensino do Evangelho de Jesus. Agora, tem um outro ponto. É fácil viver em família? Para mim é um desafio, né? Porque a gente nasce numa família, aprende os costumes daquela família, a educação que é dada pelos pais, chega a uma determinada idade, a gente casa com uma outra pessoa que veio de uma outra família, de uma outra educação, muitas vezes de uma outra cultura, e tem que botar a escova de dente junto, né? Amanhecer e adormecer juntos. E aí, um pensa uma coisa, o outro pensa outra. Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. Então, todo casamento no começo é um desafio. O tal de mar de rosas que todo mundo fala é só enquanto não casou e na lua de mel. Porque depois vem os desafios do dia a dia. E se a gente não superar esses desafios, a gente não fica com ninguém. E o conviver é uma lei natural. Ninguém evolui sozinho. Nós evoluímos convivendo com as outras pessoas. Aí vem os filhos, aí a coisa complica, né? Complica generalizado, porque aí a mãe não tem mais o tempo dela, é o tempo do filho. Aí o pai fica com ciúmes, porque primeiro ele tinha toda a atenção da mulher, agora não tem mais. Aí a mulher também fica com ciúmes se o marido dá muita atenção para a criança. E aí começa. Mas nesse caldeirão a gente tem que aprender a conviver e aprender a estar junto. Aí depois de uns 40, 50 anos, a coisa fica tão fácil. Olha, aí caminha que a gente fala, oh meu Deus, quanto tempo eu perdi brigando. Quanto tempo eu perdi questionando. Olha agora como está tudo mais fácil. Podia ter sido assim desde o começo. Por que eu fui tão radical, exigente, chata ou chato, né? Mas é assim que nós vamos aprendendo.
nessa convivência. E aí Emmanuel também entra para nos dizer, por mais que te procures isolar, sempre serás uma peça na engrenagem da sociedade. Tira uma peça de uma engrenagem, ela funciona? Não. Né? De jeito nenhum. Cada um é muito importante nesse contexto do conviver. Agora tem um problema, e aqui nós vamos falar, essa convivência. Eu peguei essa fala de Adalgisa que eu acho muito importante. A coerência operacional entre pensamento e ação, então, o que eu penso e o que eu faço, faz-se necessária nos diferentes arranjos que realizamos na construção do nosso espaço de convivência, que é construído a partir de como queremos conviver. Então, vamos traduzir isso. Se eu penso uma coisa e faço outra, eu estou fingindo. E se eu crio um ambiente de fingimento no meu espaço de convivência, as outras pessoas também vão fingir, porque é isso que eu estou construindo. Se eu construo um espaço de lealdade, o que eu penso e o que eu sinto, eu externo, a outra pessoa também vai construir esse espaço de lealdade, de transparência. Então, como nós queremos viver, é uma construção nossa. É difícil? É como diz o marido e a mulher, cada um pensa de uma forma. Mas se houver lealdade e amor nas ações, os dois começam a se entender. Agora, se criar um clima de fingimento de que está tudo bem, uma hora isso explode. E não só no lar, no trabalho, com os amigos, na sociedade em geral. Por quê? A gente vai construindo teias que não são verdadeiras. E para conviver, nós temos que ser verdadeiros, honestos, leais conosco e com aquele, principalmente aquele com o qual nós convivemos ou com os quais nós convivemos. Então, essa coerência tem que ser o ser e a ação. O que eu sou e o que eu faço tem que ser coerente no conviver. Podemos escapar disso? Porque é pela convivência que nós vamos progredir. E nós temos que aprender a ser transparentes. Aprender com a convivência, o que é? Conviver é sempre a melhor maneira de aprender. Uma pessoa que vive sozinha, ela progride, ela acaba ficando entre ela e com ela. E aí ela se aparta do mundo, das coisas, das pessoas. E aquela que convive, ela enriquece. Ensinar é transformar na convivência. Como é que eu ensino o outro? Pelo que eu faço, pelo que eu penso e pelo que eu sinto. Eu fazendo, o outro vai aprender. Não foi assim que Jesus fez? Ele falou, ele sentiu e ele fez. E é pelo exemplo dele que nós vamos aprendendo. Então, é assim que a gente vai aprender na convivência. Agora, então eu gosto de gritar, eu gosto de brigar, então eu vou ser honesto comigo mesmo. Vou distribuir pancadaria, vou distribuir gritos. Não. Eu vou me auto-iluminar, me auto-educar. Vocês lembram da justificativa dos procedimentos, do objetivo? Então, nós temos que nos auto-iluminar. E assim vamos iluminando os que estão à nossa volta. O aprendizado é uma via de mão dupla. Ninguém aprende sozinho. O que eu faço, o outro vai fazer, ou vai retribuir, e assim a gente vai costurando o nosso relacionamento. Amar é aceitação e respeito pelo outro. Quando eu respeito o que o outro pensa, faz, eu estou amando essa criatura.
E não é aceitar. É uma aceitação que eu me proponho também a modificá-lo, caso eu veja que haja um engano no comportamento. Mas eu não vou destruí-lo, eu vou aceitá-lo e vou, com o meu comportamento, tentar mudar o comportamento da pessoa ou das pessoas. E compartilhar. Ai, como é difícil, né? Repartir espaços, repartir convivência, repartir o dinheiro da família, repartir tudo. Isso é compartilhar. Fortalece o fraco, acendendo nele a vontade de fazer. Como é bom quando a gente encontra uma pessoa que fala, não, me dá aqui a sua mão, que eu vou te ajudar. A gente se sente fortalecido. Quando a gente ouve alguém falar alguma coisa que nos liberta o pensamento, a pessoa compartilhou aquilo que ela tinha com o semelhante, e aquilo fez com que ele se tornasse mais forte e melhor. Aquela pessoa que guarda tudo para si, ela é egoísta. E uma hora ela vai implodir, de tanto acumular, né? Tem exemplo típico, uma barragem, se ela fica acumulando água, ela se rompe. Mas se ela der vazão àquela água de forma útil, vai gerar energia. Nós somos isso. Se a gente não compartilhar, uma hora a gente explode. Recicla as energias e a vontade de ser capaz. Quando eu estou aqui, eu estou compartilhando tanto, tirando mais de vocês do que eu dando, mas tudo bem. Mas eu estou saindo com muitos aprendizados. Desafia a criatividade, estimulando a vontade de vencer desafios. Quando a gente vê que uma pessoa consegue e nos estende a mão, a gente vai, a gente caminha. Agrega competências, ampliando a vontade de atender melhor. Você vai num lugar, uma pessoa te atende, eu estou falando um exemplo corriqueiro, numa loja, te atende bem, você fala, eu vou voltar. Tem aquela ali que vende o mesmo produto, mas me trata tão mal, eu vou nessa aqui que me ensinou, me deu valor, que acreditou em mim. E é assim que as coisas vão se processando. Compartilhar aumenta a fé na capacidade de realização. Como é difícil quando a gente acha que a gente não vale nada. Eu não sei nada, eu não faço nada, olha fulano como faz. Mas se tem alguém que compartilha conosco, nós nos fortalecemos. Aumenta a vontade de ajudar. Né? Quantas pessoas iam lá no Chico, e o Chico, com aquela sua bondade, ajudava todos que ali vinham procurá-lo. Aquelas pessoas que iam visitá-lo, voltavam para os seus locais de origem e começavam a fazer o mesmo. Se o Chico fez, eu também posso fazer. Então, a coisa vai caminhando. Estimula a troca, mantendo a vontade de aumentar as parcerias. Hoje a gente fala muito em parceria, né? Mas é o caminho. É a regra da vida, tão simples que não merece muito esforço. Viver sozinho e não compartilhar exige muito mais esforço do que viver e partilhar aquilo que nós sabemos. Aí nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo. Já estou terminando, viu, gente? Acho que eu já passei até do meu horário. O Evangelho segundo o Espiritismo é esse manancial que Kardec reuniu todos os ensinamentos morais do Cristo. E ali ele deu a sua contribuição enquanto codificador e colocou mensagem dos Espíritos para aclarar as passagens evangélicas. Então, o Evangelho é aquele livro que a gente vê a mensagem de Jesus e todo o esclarecimento dela. Então, ele fala, é o culto onde todos podem se reunir. Para os homens, é uma regra de proceder.
nas circunstâncias, tanto na vida privada quanto na vida pública. É o princípio das relações sociais. É o roteiro infalível para a felicidade vindoura. E aí, agora eu vou passar para vocês um poema, uma oração, o que vocês quiserem. Chama-se Colcha de Retalhos. Eu acho ela muito linda e a gente vai entender tudo isso que nós fizemos. Senhor, outro dia fiz uma colcha de retalhos. Serviram-me todos os restinhos de pano que eu guardei. Ao pegar cada pedaço, recordava-me de pessoas, acontecimentos, como se cada um tivesse uma história para contar. Comecei a costurar. Cores que à primeira vista não combinavam, padrões e desenhos totalmente diferentes. Tudo se juntou. Logo a colcha ficou pronta. E como ela ficou bonita! Fiquei então a pensar: Senhor, tu criaste todos os seres diferentes. Ninguém é igual ao outro. Nada de repetição, nada de monotonia. E não são diferentes só fisicamente. Todos pensam diferente, sentem diferente, agem diferente. Um completa o outro. Um apoia o outro. Que maravilha! É uma colcha de tantos seres diferentes formando a humanidade. Por que quero eu que todos sejam iguais, pensem igual, sintam igual? Eu sou um pedacinho no grande conjunto. Embelezo sua criação de um determinado modo. Outros realçam cores, outros padrões. Importante aceitarmos ser costurados aos outros retalhos e não ficarmos isolados. Todos unidos na procura da união e da fraternidade, cada um ao seu modo, formam a grande colcha da unidade, da igualdade, da solidariedade e da pluriformidade. E que assim seja, Senhor. Meu abraço a todos e obrigado pela paciência de vocês me ouvirem até agora.